destilando essa liderança em nível local, estruturando pelo próprio instinto de sociabilidade dos homens, foram destilando suas lideranças naturais, foram destilando essas lideranças em nível local, em nível regional, em nível nacional, foram formando as dinastias, que são famílias que se distinguiram por uma longa tradição de dedicações, de abnegações, de sacrifício, sangue derramado pelo seu povo. Os homens são iguais na sua essência, mas nos seus acidentes são diferentes. Não há dois homens inteiramente iguais um ao outro. Um tem vocação para ser advogado, um outro para ser uma brilhante apresentadora de televisão, outro nasceu príncipe. O que foi? O senhor está dizendo que a sua vocação é a de príncipe? A de príncipe. Isto é uma vocação? É uma vocação, é uma missão histórica pelo bem do Brasil. Que nós nascemos, não. A diferença que existe entre um príncipe e um cidadão comum é que não existe para si. Ele existe para o serviço da nação. No alto de todas as coroas há uma cruz, para significar duas coisas: a fidelidade à fé e a disposição de crucificar-se pelo bem do seu povo. O Estado inflou-se no Brasil com a República. Na monarquia, todas as ferrovias eram privadas. Os telégrafos, no primeiro momento, foram do Estado, mas tendiam também a ser privados. O tamanho do Estado naquele tempo era mínimo. Todo o Estado, todo o governo estava onde eram antigos Correios do Rio de Janeiro, hoje, que voltou a se chamar Paço da Cidade. É um prédio pequeno. Havia um número ínfimo de funcionários. Isso tudo é resultado da República e da democracia republicana, que precisa também distribuir cargos para manter-se no poder. Agora nós vemos, são 40 mil cargos, segundo e terceiro escalão, estão sendo distribuídos para o quê? Para conseguir manter o governo no poder. E deu nessa última crise, com a demissão do ministro da Fazenda, uma tragédia. Isso é um fenômeno tipicamente republicano, não monárquico. As monarquias são sóbrias, são pequenas. Em que é que o senhor acha que o Estado deve ingerir? Por exemplo, questão do combate a endemias, certas rodovias municipais, zelar pela pavimentação das ruas da cidade, etc. Mas o que pudesse ser privatizado no município, águas, luz, esgotos, lixo, etc., energia, telefones, a meu ver, deveria ter tudo privatizado. Gostaria de saber em quem o senhor votou na última eleição para presidente. O voto é secreto. Voto é secreto, mas o senhor é candidato, ou a sua família, na sua família existe alguém pleiteando o trono, sim, o poder no meu país. Sim. Eu, para votar no senhor, tenho que saber como é que o senhor pensa. Eu gostaria de, sim, saber em quem é que o senhor votou na última eleição. Sim. Eu anulei meu voto, porque eu considerava que nenhum dos candidatos estava inteiramente à altura. E os fatos tragicamente confirmaram esse meu receio. Dois temas polêmicos: aborto e pena de morte. Sim, não, por quê? Aborto, não. Uma criatura de Deus. Só Deus pode tirar a vida. Pena de morte. Em princípio, eu sou favorável. Mas nas não atuais é tirar a circunstâncias, vida de outra criatura de Deus também, ou não? É diferente. Porque há um poder supremo, que é o poder do Estado, que em determinadas condições, em defesa, como a legítima defesa da sociedade, em princípio tem o direito. Por exemplo, se houver uma invasão à minha pátria, eu tenho a obrigação de tomar em armas e defender minha pátria, inclusive matando inimigos, se o que necessário for. É óbvio. Assim também a sociedade deve ter o meio de defender contra certos malfeitores. Isso a lei de Deus sempre admitiu, basta ver as Sagradas Escrituras. Entretanto, eu acho nas circunstâncias atuais do Brasil uma coisa discutível. Nós estamos falando aqui da exposição de pessoas públicas. Caso eleito, o senhor, eu falo com o senhor sempre, o senhor fala em nome do seu irmão, Dom Luiz, mas eu imagino que seja um pouco a extensão do outro. Sim. Em caso eleito, o senhor está preparado para esse ônus da falta de privacidade? Eu estou certo que ele está preparado e, em parte, eu também estou preparado. Minha privacidade já foi pelos ares há muito tempo. Desde que começou essa campanha pelo plebiscito, acabou minha vida privada. E o senhor não viu nada ainda, Dom Bertrand. Eu sei, mas a vida é muito dura. A vida de príncipe é difícil, não é fácil. Viajar continuamente. Na semana passada, 6 dias, eu não dormi 2 dias na mesma cama. Agora, o senhor acha que é isso mesmo? Que é um ônus e mas esse ônus que o príncipe deve, é o sangue que o príncipe deve derramar pela sua pátria. O senhor acha que o que está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra, é inevitável mesmo, é sim, isso? Eu acho inevitável, é lamentável que houve na Inglaterra, mas, aliás, é interessante ver. Na Inglaterra, apesar de toda a crise que houve na família real, a política inglesa não se abalou. A Bolsa de Londres
não caiu nem 1%, não se moveu. Pelo contrário, continuaram os negócios com toda naturalidade. O que houve na Inglaterra é que certos jornais de imprensa marrom puseram um microscópio sobre uma pulga e parece um dinossauro. Eu gostaria de fazer agora uma pergunta diferente. Dom Bertrand, na sua família, quem pleiteia o trono, como eu já disse, é o Dom Luís, seu irmão mais velho, que é solteiro e confessamente casto. E aí surge aqui uma questão política. Quem vai ser o herdeiro do trono? Em primeiro lugar, todo solteiro pode casar-se. O fato de ele ser confessamente casto mostra a coerência dele com os princípios católicos dele. Se ele não vier a casar-se, ou casando não tenha filhos, o segundo na sucessão sou eu. Se eu não tiver filhos, há meu irmão Antônio. O senhor é solteiro também? Sou solteiro também. O senhor também é casto? Também, graças a Deus. É mesmo? Sim. O que é isso? É uma opção ou é mesmo uma diretriz de educação? Tem a ver com a TFP? O que foi isso? Tem a ver com a minha fé católica apostólica romana, com o sexto mandamento da lei de Deus. Só. Sim. É uma questão pessoal. Graças a Deus, eu tenho a consciência tranquila e, se Deus me chamar nesse momento, eu estou pronto a me apresentar diante de Deus. E não tenho nada a me recriminar e tenho certeza que receberei o prêmio dessa minha virtude. É uma virtude, é a virtude da pureza. Bom, então, com relação voltando à descendência, está meu irmão, Antônio, já tem 4 filhos. Além do meu irmão Antônio, tem... Seria o terceiro, viria depois do senhor. Depois do meu irmão vem os 4 filhos dele, que são os 4º, 5º, 6º e 7º. Depois vem minhas 4 irmãs. Tem 4 irmãs na linha de sucessão ainda. Portanto, a sucessão está super garantida no Brasil. Não há nenhum problema. Vamos agora falar de símbolos do poder. Onde e como, na sua opinião, deveria viver o rei e por quê? Eu não vejo nenhuma razão para mudar a capital novamente. O rei tem que estar na capital do seu país, no centro, no coração do seu país. No momento, a capital é Brasília. Aliás, já estava nos planos do Império a mudança da capital do Brasil Central. E onde viver em Brasília? O imperador deveria, em princípio, no Palácio Alvorada. É isso, quer dizer, não, eu tô falando dos símbolos mesmo do Estado. Não há problema nenhum. Quando a gente pensa... Eu não acho o Palácio Alvorada uma maravilha. Quando a gente pensa em reis, em rainhas, a gente imagina o castelo, o palácio. Então, eu estava querendo que o senhor definisse esse também. O senhor acha que esses símbolos são importantes? Fundamentais. 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 A pompa e a circunstância, a pompa é e isso? Circunstância. E é o que o povo gosta. Diz o Joãozinho 30, quem gosta de miséria no Brasil é intelectual. O povo gosta de esplendor. E tem toda a razão. Basta ver o carnaval. Gostaria de saber em que o senhor trabalha e se o senhor tem algum tipo de rendimento propiciado pelo fato de ser da família real. Não. Pelo fato de ser da família real não tem nenhum rendimento. A República confiscou todos os bens. Papai, quando voltou ao Brasil, praticamente estava pobre. Foi um português rico que deu uma casa no Rio de Janeiro, no centro, que ele vendeu e comprou uma fazendinha no Norte do Paraná de 63 alqueires, onde nós fomos educados. Uma educação sóbria, trabalhando, muitas vezes com as próprias mãos. Nós tínhamos que ajudar na colheita de café, na distribuição de leite e muitas outras coisas, o que nos deu uma experiência da vida que hoje nós damos valor. A escola da vida, que vale muito mais que um curso universitário. Nós não fomos criados a cheque, fomos criados no trabalho vivo, no contato com o povo brasileiro. E conhecemos, por causa disso, a realidade do povo brasileiro melhor do que muitos outros brasileiros. Para nós, eu agradeço a Deus a pobreza do meu pai. O senhor trabalha com o quê? Eu sou advogado, me formei no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Eu participei de conselhos consultivos de empresas. Eu recebi algumas heranças, tenho meus meios de vida hoje em dia e tenho meios, graças a Deus, de poder me dedicar full time nessa tarefa de coordenação desse magnífico surto monárquico que está se realizando no Brasil no momento atual. Dom Bertrand, só uma voltadinha para trás. Pois não. Se Dom Luís ou o senhor forem se casar, vocês têm que se casar com alguém da nobreza. Sim. Que vai ser procurado fora do Brasil ou no Brasil existem senhoras elegíveis para essa posição? De acordo com as tradições monárquicas, o príncipe não deve casar-se com quem ele bem entende. Ele deve casar-se com quem melhor convém para a nação. Evidentemente, não pode ser uma pessoa que ele não tenha nenhuma simpatia. Mas ele tem que, inclusive, na escolha do seu par, que ela vai ser a companheira da sua vida, ter em vista, antes de mais nada, os interesses da nação. E, exatamente, uma das prioridades das monarquias é que os príncipes, com seus casamentos, por assim dizer, fazem a política exterior de sua nação. Sim, então seria com alguém de fora. Seria com uma princesa, jovem, uma casa jovem, para poder procriar. Jovem, tem que ser, normalmente deve ser bonita. Tem que ser bonita?
normalmente deve ser. O pobre Dom Pedro II, quando chegou a Dona Acho que Teresa... aí já é preciosismo do senhor. Quando chegou a Dona Teresa Cristina no Brasil, depois nem gostou muito da Dona Teresa Cristina, mas tinha mostrado o medalhão da irmã dela. Quando chegou ela, não era muito bonita, mas era tão amável, tão afável, tão bondosa, que ele depois foi um marido fidelíssimo. Acabou gostando dela. Gostando dela. Os barulhentos, entre eles a própria integração do Brasil. Os movimentos separatistas voltaram a trabalhar defendendo a divisão norte e sul do país. Na sua opinião... A nossa grande herança é a nossa unidade territorial, nossa unidade política, psicológica e social. Foi a herança que nós recebemos dos portugueses. A nossa independência se deu de uma forma diferente dos nossos vizinhos pan-americanos. Porque os nossos vizinhos pan-americanos tiveram a sua independência como resultado das ambições dos caudilhos que queriam ser presidente da República de sua respectiva área de influência. A nossa foi uma emancipação de um filho que se tornara maior e quão maior que o pai. A conselho paterno. Dom João VI, que gostou muito do Brasil, chegando aqui percebeu que o Brasil estava maduro para a sua independência. E preparou, lançou os fundamentos da sua independência. O Banco do Brasil abriu os portos, a Escola Militar, a Escola Naval, Caixa Econômica, as ações comerciais, a Escola de Medicina, a Escola de Cirurgia, o Jardim Botânico, a Biblioteca Pública, tudo. E no fim deixou seu filho. E aí ele deu um último conselho. Meu filho, considere que mais cedo ou mais tarde esse país será independente. Ponhas tu esta coroa em tua cabeça antes que o teu aventureiro faça. Foi graças a esse conselho de Dom João VI a Dom Pedro I que nós hoje somos um país de dimensões continentais. Um voto para cada cabeça. Essa lógica deveria dar numa representatividade que no momento não existe no país. Em alguns estados o voto vale mais que em outros, só para esclarecer. Um deputado de um pequeno estado, de repente, precisa de muito menos votos para ser eleito do que em outros maiores. O senhor é a favor de mudanças nesse setor? É claro que algumas mudanças deve haver, porque há uma série de distorções nesse ponto. Durante a monarquia, havia eleições que em circunscrições eleitorais pequenas, o que chamamos de voto distrital, no qual a representatividade popular é muito mais autêntica. Deveria tender a haver circunscrições eleitorais com um certo número de eleitores, mas não pode ser um critério absolutamente geométrico. Por exemplo, um voto por cabeça resolve todos os problemas. Nós tivemos um voto por cabeça nas últimas eleições presidenciais. Deu um fiasco. Isso não é um passo de mágica, não é uma panaceia. Deve haver uma proporcionalidade, deve-se corrigir as distorções, mas é claro que os estados pequenos não podem ser relegados a uma posição que um estado tenha um só deputado. Porque o coitadinho daquele estado, que tem um futuro colossal, fica completamente marginalizado. Então qual seria a solução para essa representatividade? Deveria haver um acerto nessa representatividade, de acordo com alguns critérios a serem estudados, que é uma questão técnica, que eu acho que seria prematuro determinar, sim, geometricamente já. Que parlamentarismo o senhor quer por trás da monarquia? Que perfil de primeiro-ministro o senhor defende? Se possível, me dê um nome. Nós queremos um parlamentarismo como foi nos bons tempos de Dom Pedro II. Durante o segundo reinado, nós tivemos nosso mais longo período de estabilidade constitucional. Os partidos se alternavam no poder com toda a liberdade e o imperador, com seu poder moderador, mantinha o equilíbrio dos demais poderes, entre poder executivo, legislativo e judiciário, e evitava as esquizofrenias que nós vemos hoje entre poder executivo e legislativo, o caos político total. Nós queremos um parlamentarismo autêntico e nós afirmamos parlamentarismo autêntico só com monarquia. Porque a característica do parlamentarismo é que a nação, o sentido da nação é muito mais respeitado. Numa república parlamentarista, o presidente da república é eleito por um partido, em eleições indiretas ou em eleições diretas. E ele, por ocasião das eleições, vai ser ele o grande eleitor. Ele vai intervir de cima para baixo nas eleições, pesando, com todo peso e influência a favor do seu partido. E com isso ele falseia a consulta das aspirações autênticas da nação. Parlamentarismo autêntico só com monarquia. Não vai me dar um nome, então, para o primeiro-ministro? A Casa Real não pode indicar esse ou aquele, porque a posição da Casa Real é que deve ser uma posição suprapartidária. Se nós desejar indicar se o primeiro-ministro é fulano, ou ciclano, ou beltrano, nós já estaremos violando um princípio fundamental de uma monarquia parlamentarista. Porque o monarca, ele deve ter uma posição equânime com relação às várias correntes políticas da nação. Ele só no momento de ser nomeado primeiro-ministro é que ele pode, na medida que a Constituição lhe der esse direito, indicar alguém que tenha a possibilidade de formar a maioria no parlamento, que tenha a confiança do parlamento.
Bertrand e Dom João. Volte à monarquia, a Casa Real tem direito e interesse, principalmente, em nomear, doar títulos, eu não sei como é que se fala, fazer barões, duques, condes, marqueses, etc. Sim, não, por quê? A grande diferença que existe em uma república e uma monarquia é que a república premia com mordomias, que custam milhões de dólares à nação. A monarquia com honrarias, que custam à nação o valor de um pergaminho, que dignificam aquela pessoa e que honram a sua descendência. Portanto, é muito mais econômico premiar com títulos do que com mordomias. Então, isso quer dizer que se a monarquia voltar... Haverá duques... Nós vamos ter... marqueses, condes, viscondes, barões, como tinha nos bons tempos de Dom Pedro II e como hoje tantos brasileiros se orgulham de serem descendentes de algum titular do Império. Vamos para o bate-bola agora? Vamos. Jogo rápido? Um sacrilégio. A profanação do Santo Sacramento. Um sacrifício. Ser príncipe. O reinado mais bonito. Dom Pedro II. O pior reinado. Eu considero, em Portugal, Dom José I, que permitiu a ascensão do Marquês de Pombal, que foi um tirano terrível. Uma palavra de ordem. Honra. Hino. O hino nacional. Esporte, qual e por quê? Eu sempre gostei muito de equitação. Por tradição de família e por ser um esporte que exige muito a coragem da pessoa, exige muita ousadia. Medo, qual e por quê? Do pecado. Porque leva para o inferno. No próximo bloco, a campanha na TV e a autodefinição. Dom Bertrand por Dom Bertrand. Eu nunca pensei muito em mim mesmo. Mas eu sempre orientei minha vida em função exatamente daquela missão que meu pai acenou para todos nós quando nós éramos meninos. Isto é, uma vida de dedicação ao Brasil e para a realização desse nosso sonho de nossa vida, que é fazer do Brasil aquele país maravilhoso com o qual todos os brasileiros sonham que a nossa pátria deve vir a ser um dia. Essa é a nossa missão. Nós vamos nos sacrificar, dedicar, inclusive derramar nosso sangue, se para isso for necessário, para que o Brasil venha a ser esse país maravilhoso. Um país cristão, um país forte, um país que haja justiça para todos, um país que é uma distribuição de rendas, como era no Império, que era muito mais justa do que a atual, que não haja distorções todas, e um país no qual, sobretudo, que se haja um ambiente, que é a principal característica da monarquia, um ambiente no qual se tem em vista que uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com destino em comum a realizar, onde se cria uma mentalidade que tende a estimular a virtude do seu povo e a inibir os seus maus sentimentos, dando assim muito mais liberdade, muito mais autenticidade, muito mais organicidade, e assim fazer com que os brasileiros possam realizar, cada um e todos no seu conjunto, essa vocação maravilhosa que nós temos. Obrigada, Bertrand.